Aqui vai estar toda gravada, depois eu falo para o Rafael, quem quiser assistir, vai estar disponível para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Aí mesmo se der uma travadinha assim, depois você pode reassistir ela. Pronto. Isso. Bom, gente, eu vou falar um pouco de blockchain, vou falar um pouco de organização distribuída e as novas formas que o blockchain permite que a gente faça, né? Utilizando essa tecnologia. A gente costuma falar que o blockchain é uma ferramenta de autonomia, ou seja, a gente vai poder fazer o que a gente quiser, a gente vai poder ter modelos organizacionais, a gente vai poder exercer mais a nossa autonomia. E eu vou explicar um formato de como é que isso vai acontecer. Rafael, só estou dando uma mutada no seu microfone aí, por enquanto, porque às vezes me atrapalha o retorno. No livro Blockchain Revolution, o Don Tapscott fala em organizações distribuídas, né? Tem uma parte no capítulo 9, onde ele vai falar que as organizações distribuídas são organizações que têm uma estrutura de gestão mínima, sem um CEO super bem remunerado, sem uma estrutura de gestão ou burocracia corporativa, e tudo vai partir de uma regra inicial estabelecida pelos iniciadores dessa organização e mantidas pela estrutura tecnológica dela. E como é que isso funciona, né? A gente costuma dizer aqui no BRI que nós levamos 13 anos para fazer sucesso da noite para o dia, né? A gente vem trabalhando com organizações distribuídas desde 2006, onde a gente começou a empreender com redes de negócio, o projeto em Minas Gerais chamado TEIA-MG, e aí eu conheci o Don Tapscott no projeto chamado Global Solution Network, onde a gente estudava redes de solução de problemas globais, agindo localmente. Daí começamos a trabalhar com casas colaborativas, com ambientes compartilhados, começamos a ensaiar algumas coisas com o Blockchain Revolution, a tradução do livro. Fizemos o primeiro ICO no Brasil para a tradução desse livro, para aprender a trabalhar com criptoativos, e criamos um negócio chamado Organizações Prósperas. Em 2017, as organizações prósperas já eram 4, acabaram migrando para uma única e criamos uma moeda chamada Próspera, onde ela começou, já no primeiro mês, distribuir dividendos utilizando o blockchain do Ethereum, e todo mês a gente fazia uma distribuição. Isso durou uns 6, 7 meses, o projeto não prosperou porque o meu sócio faleceu, mas chegamos a distribuir aí em torno de uns $100 mil em dividendos desses nossos ICO. E acabamos nos tornando o primeiro ICO no mundo que já pagou alguma coisa para alguém. Da morte do meu sócio para cá, a Prospera e o Prosper criaram outras organizações autônomas distribuídas. O BRI Brasil, né, que eu estou iniciando, e por enquanto eu digo que sou o gerente responsável de plantão, e tem também o Sintrop, que é uma galera que começou a estudar economia sintrópica, economia circular, e começaram a experimentar com contratos inteligentes e distribuição de receita por meio desse organismo que eles criaram. Eu estou trabalhando mais a construção de processos e articulação de pessoas, e eles partiram para trabalhar com a ferramenta. Então, para vocês terem uma ideia, o que aconteceu em 2016, nós criamos essas organizações prósperas. A CryptoTransfer era a primeira, foi o primeiro ICO no Brasil. Ele não ficou famoso porque a gente queria apenas arrecadar R$150 mil para a construção de uma plataforma de aprendizado para trabalhar com criptoativos. Ninguém queria arrecadar milhões, a gente não queria que todo mundo colocasse quanto dinheiro fosse necessário, a gente estava experimentando. Então tinha um cap de capitalização de R$5 mil por CPF, mínimo de 1.000,
30 pessoas se juntaram e a gente conseguiu aí arrecadar esses 150 mil para testar e começar as plataformas, brincar de smart contract, emitir a primeira moeda. E na sequência, com esse aprendizado, nós criamos um selo editorial chamado BlockPub, que foi usado para fazer o segundo ICO, com uma captação menor, de $5 mil, para comprar os direitos autorais do livro Blockchain Revolution. Os outros tokens que nós emitimos, nós pagamos o serviço dos tradutores, dos diagramadores, dos revisores, e hoje nós temos cerca de 250 pessoas que recebem participação na venda de cada livro Blockchain Revolution. Na nossa esteira nasceu a Just Virtual, que era uma rede que fazia assistência virtual, ou seja, você tinha assistente financeiro, secretária executiva, né, assistente operacional, contabilidade, que eram profissionais que trabalhavam nas suas horas vagas ajudando empresas ou outras pessoas e cobrando por isso, mas não presencialmente online. E também fizemos a mesma coisa para uma rede de produção de alimentos e bebidas artesanais. Todos eles captavam trabalho e recursos por meio da emissão de token. Olhando isso, nós vimos que eram negócios lineares. Então, juntamos essas 4 iniciativas numa iniciativa única chamada de Prosper, né, um token chamado de Prosper num ambiente chamado Prospera. E esse token começou a distribuir já receita assim, logo na criação, porque ele já tinha um ano quase que esses empreendimentos já estavam gerando dinheiro, já estavam gerando transação e estavam distribuindo já algum tipo de benefício para quem atuava nesse sistema. Todos eles foram criados dentro das regras do blockchain, ou seja, se você contribuía para o crescimento do sistema, você recebia algum tipo de participação via token, e esse token distribuía os dividendos. E aí, daí nós nascemos com os princípios para uma organização próspera, quer dizer, desse aprendizado nós começamos a trabalhar com como a gente monta um negócio desses, qual é a base de conhecimento que a gente precisa usar para formar uma organização assim, né, e o que a gente pode usar como instrumentos oferecidos pelo blockchain para a gente trabalhar. O primeiro princípio é que a gente vive numa uma dicotomia entre o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. Você tem um paradigma que diz, olha, eu não tenho recurso para todo mundo, se eu não tenho para todo mundo, eu tenho medo que falte, se eu tenho medo que falte, eu vou competir para formar um estoque para que não falte no futuro para mim. Se eu formo um estoque, eu tiro de circulação, se eu tiro de circulação, eu aumento o custo. Aumento o custo, eu excluo as pessoas. Se eu excluir as pessoas, não vai ter para todo mundo e isso acaba se reforçando e a gente chega nessa situação horrorosa que nós temos com a grande diferença, né? Esse grande abismo entre os que têm e os que não têm. A gente acredita que tem para todo mundo recurso. Você tem tecnologia, você tem capacidade de produção, você tem ociosidade em equipamentos de produção, em meios de produção, você tem espaço comercial, você tem imóveis que estão desocupados, então você consegue prototipar qualquer coisa. Então, se você acredita que tem recurso para todo mundo, você não tem medo. Você, em vez de competir para estocar, você começa a colaborar com as outras pessoas para criar novos fluxos, novos serviços e novas ofertas. Você aumenta o fluxo de oferta, você aumenta o volume de disponibilidade de produtos e serviços no mercado, os custos diminuem os custos, a gente consegue incluir mais gente. Inclui mais gente acredita que tem para todo mundo, e aí você reforça um novo paradigma. Aí é o que acontece com o Uber, por exemplo. Né? O Uber chega, quem tem medo da escassez e acha que não tem mercado para todo mundo, tem medo dele e começa a reagir. Mas quem acredita que tem para todo mundo, começa a ver o quê? Uma queda nos preços, uma queda, um aumento na oferta de transporte e uma melhoria no serviço.
o Airbnb fez isso, o iFood faz isso, qualquer uma dessas plataformas que te disponibiliza serviços consegue te dar uma abundância de recursos. O outro paradigma é o paradigma do centralizado, descentralizado e distribuído. Tá? Essas figuras são desde a década de 60, esse é um estudo feito pelo Paul Barron, e estabeleceu 3 topologias de rede. A primeira topologia é aquela topologia que a gente quer um salvador da pátria. Né? A sociedade não sabe se organizar assim. Né? Uma pessoa só toma a responsabilidade e toma todas as ordens. Isso aí funciona na Coreia do Norte, isso aí funciona, não funciona na Venezuela, mas é o que eles tentam fazer. Você tem também o sistema descentralizado, que é o que está em voga desde a Revolução Industrial. Você tem pequenos centros que aglutinam pequenas regionais, que daí vai para uma regional maior e que vai para uma central. Né? Isso aí é a empresa, isso daí é o governo, isso daí é a igreja, isso daí é a universidade. Qualquer coisa que a gente tem na sociedade se organiza desse jeito. Você tem uma linha de peão, chefinho, chefão, maioral, e por aí vai. A internet e o blockchain, eles são constituídos sem essa hierarquia verticalizada em forma de pirâmide. Ela é distribuída. Todo mundo fala com todo mundo está conectado com todo mundo. É uma rede muito mais resiliente e é uma rede muito mais justa. Né? Hoje tem uma grande confusão. Né? Falam, o blockchain é descentralizado, o blockchain é distribuído. Não interessa o que é a tecnologia, o que interessa é que ele permite uma rede totalmente distribuída onde as transações são feitas entre as pontas. O que a gente não consegue entender é que nas organizações distribuídas eu preciso inverter o processo. Eu começo numa topologia distribuída onde todo mundo conversa com todo mundo e quando eu quero materializar um processo, algumas ligações e alguns elos começam a se enfraquecer e desaparecer, e naquele momento que eu preciso materializar alguma coisa, a topologia distribuída começa a assumir uma forma descentralizada. E na hora que eu tenho que tocar uma tarefa, ou eu tenho que coordenar uma parte do processo para materializar aquilo, essa topologia se centraliza na minha pessoa, no líder daquela materialização, e esse líder vai ajudar que aquele processo aconteça. E aí a gente tem uma figura mais ou menos assim, de uma organização que pulsa. Cada materialização, a ideia vai se adensando, algumas pessoas vão se juntando até que você produz alguma coisa e devolve para a rede, e vai formando esse ciclo, na verdade, um ciclo virtuoso, onde você distribui, descentraliza, centraliza, volta a descentralizar, volta a distribuir, num negócio que o Raymond Kurzweil, da Singularity University, chama o efeito da lei dos retornos acelerados. A cada pulsação dessa, você adquire conhecimento de como realizar esse processo, você adquire mais pessoas e mais recursos, né, tendo um crescimento não linear, mas duplamente exponencial. Então, daí a gente vai ter alguns itens que a gente precisa mudar, né? Do modelo de negócio da organização industrial, que é focado na eficiência, para um modelo que foca na eficiência e na eficácia, ou seja, não adianta eu só ser eficiente no mercado que está morrendo, eu tenho que ser eficaz, eu tenho que ver que o meu mercado está morrendo e eu tenho que mudar. Né? A Blockbuster era muito eficiente, a Netflix foi eficaz. Ela viu a internet e ela mudou o formato de distribuição dela para se adequar a esse novo paradigma. Né? Então você tem que parar de olhar só a sobrevivência e começar a olhar a sobrevivência com evolução. E aí você vai ter prosperidade. Né? Porque a eficiência a gente está falando só em custo de transação. Né? Custo de pesquisa, contratação, coordenação. O blockchain é ótimo para diminuir isso. Mas ele tem outras características que são melhores ainda. Né? O blockchain te dá inclusão, o blockchain te permite ter diversidade.
Quando você tem inclusão, tem diversidade, você começa a ter modelos de negócios exponenciais, né? E modelos de negócios exponenciais trabalham com esse paradigma da abundância, que não é você ter muito de alguma coisa armazenada, mas ter acesso ao que você precisa, na hora que você precisa, na quantidade que você precisa. Ou seja, eu não preciso gastar um tempão, comprar um terreno na praia, construir uma casa, contratar um cara que vai ficar morando lá 50 semanas por ano, num puta de um vidão que eu não tenho, né, para eu descer 2 semanas para a praia, consertar o que aquele cara não arrumou, porque sempre fica coisa para trás, e eu ainda tenho que pagar o churrasco do meu cunhado. Eu vou lá, contrato o Airbnb, eu escolho a praia em qualquer lugar do mundo, vou, a casa está funcionando, se não tiver, eu posso reclamar e trocar por uma que esteja, e eu ainda posso mandar metade da conta para o meu cunhado. Eu não preciso ter uma frota de carros, eu preciso ter Uber, eu não preciso, às vezes, nem aprender a cozinhar, mas eu preciso ter um aplicativo de entrega, né? E aí, quando eu tenho as duas visões da eficácia e da eficiência, não é só aquela coisa de eu fazer certo as coisas, é eu fazer certo as coisas certas. Eu vou ter prosperidade. Outra coisa, eu tenho que começar a aprender a lidar e trabalhar com uma hierarquia que sai do modelo industrial vertical centralizado para um modelo horizontal, onde eu não tenho um responsável, eu tenho um cara que é o iniciador, que estabelece as regras como o Satoshi Nakamoto fez, e depois que o negócio está rodando, esse cara sai do centro, ele entrega a autoridade para a rede, e ele vira apenas um nó, e ele vai começar a operar dentro daquela regra que ele criou. Ele não tem autoridade sobre ninguém, ele não tem poder sobre ninguém. Tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma relação industrial, vertical, né, ou de organograma, eu nunca sei quem é que manda. Porque se eu olhar só as relações objetivas, eu tenho esse tipo de formato. Mas eu não tenho na organização só as objetivas, eu tenho as relações subjetivas. Eu tenho acordos que não estão claros, que alteram toda a dinâmica do poder e que levam, às vezes, um projeto a ser aprovado não pelo mérito dele, mas sim pela relação que as pessoas que estão lá desenvolvem com quem está aprovando o projeto. Na parte de liderança e governança, como eu não tenho mais esse negócio de cima para baixo, eu não tenho essa imposição da diretoria, eu não posso ter processos de votação, porque o processo de votação é excludente. Né? Qualquer pessoa que participa da vida política do país ou do Facebook nos últimos anos, já percebeu que você, quando tem uma eleição, você não tem uma inclusão das pessoas no país. Você tem uma dominação da maioria em cima da minoria. Né? E isso é excludente. Numa empresa, o que acontece? O projeto que perde uma eleição ou perde um processo de votação, as pessoas que estavam trabalhando nele ficam desmotivadas. Então você cria uma distensão entre o grupo que ganhou e o grupo que perdeu. Numa organização distribuída, as decisões não são coletivas, elas são individuais e você constrói consenso. Então a liderança é autoatribuída, ou seja, eu quero liderar essa tarefa, então eu me apresento para liderar isso. E como nós estamos num ambiente que colabora para criar novos produtos e serviços, e não para competir para quem vai estar na hierarquia da empresa, você vai formando os times para uma determinada materialização. No nosso caso, o que a gente faz? Nós colocamos numa ferramenta tipo Trello todas as tarefas que tem, e quem coloca a tarefa já começa a pegar uma parte de liderar alguns dos processos e começa a trabalhar articulando com as pessoas para ver quem se oferece para fazer as tarefas que ainda precisam ser trabalhadas. E a gente se organiza via redes sociais. A gente tem diversos grupos do BRI hoje no WhatsApp. A gente também tem uma ferramenta white label de rede social nossa, porque a gente toca todos os nossos projetos, mas é uma
forma dinâmica de autogovernança. Cada um que pega um projeto, cria o seu grupo e começa a trabalhar automaticamente com as pessoas que querem participar dele. Esse grupo na foto aqui, especialmente, é a nossa equipe toda reunida, quando a gente estava fazendo um workshop distribuído sobre blockchain para aplicar aqui em São Paulo como teste para o grande curso que a gente ia fazer na FGV. Na parte de planejamento e orçamento, se eu estou falando em organizações duplamente exponenciais, não faz sentido eu planejar para 5 anos, porque o horizonte é outro, é completamente diferente. Exponencialmente, eu vou estar num ponto completamente diferente do que qualquer planejamento pode dar. Então, o que a gente faz são sincronizações do que está acontecendo, do que a gente já tem e do que a gente precisa para ver quem se posiciona e quem pode vir ajudar o projeto a se materializar. E nessas sincronizações, novos projetos, novas ideias são propostas para o grupo. Se o grupo topar trabalhar e conseguir trazer de forma autônoma, né, de forma voluntária, as pessoas e os materiais que precisa para o projeto vingar, o projeto vinga. Né? Então, eu não tenho um orçamento central, mas sim ele é distribuído via crowdfunding. Cada projeto tem que captar o seu próprio dinheiro e não pedir para o presidente, ou pedir, como a gente brinca, para o papai uma grana para poder brincar de empresa. No nosso projeto de sincronização, hoje, ele é feito via Zoom, que é essa ferramenta que a gente está conversando aqui, exatamente essa conta que a gente está usando, que eu estou gravando, e todas as nossas reuniões são gravadas e sobem no YouTube para servir como referência para o projeto da forma como ele está rodando. Aqui do lado, na coluna da direita, você vê diversas interações, umas sobre cursos, outras para ensinar como é que funcionava a nossa dinâmica de organização distribuída. A gestão financeira é toda feita por distribuição, usando o blockchain. Então, eu não estabeleço uma base de troca, eu não vendo a minha hora, eu invisto ela. Eu me dedico à organização sabendo que na hora que tiver receita, eu vou participar da reunião que define quanto fica para cada um. E aí eu não preciso acumular patrimônio, mas eu dou acesso a todos os recursos que são necessários. A empresa não tem nenhuma propriedade, ela só assume responsabilidade sobre os ativos, porque quando você tem propriedade, você tem comitê gestor, você tem eleição de quem são os responsáveis, esse cara começa a querer controlar e começa a criar barreiras de entrada e custos e receitas fixas que vão atrapalhar o negócio. A gente só trabalha com custo variável. E a gente usa o blockchain para isso. Então, nós fizemos, em resumo, esse quadro dizendo o que é que cada um desses itens, modelo de negócio, hierarquia, liderança, governança, planejamento, orçamento e gestão financeira, precisam mudar de como é feito hoje pela organização de modelo industrial e para como ele precisa mudar para a organização autônoma distribuída, ou a DAO, como a gente costuma chamar. E por onde a gente começa? A gente começa por 3 conceitos básicos. Toda organização distribuída, se eu não estou falando em planejamento, não estou falando em visão, não estou falando em missão mais, eu preciso dar um norte para as pessoas que estão lá. O norte nós temos um bem comum, um conjunto de ativos dessa organização que estão à disposição de qualquer um que queira trabalhar. No caso do BRI, o que é esse conjunto de ativos? Primeiro, conhecimento em torno do blockchain. A pesquisa mais profunda, os melhores livros, contato com quem que está fazendo, e todo o conhecimento básico e capital social que esse ecossistema internacional de blockchain disponibiliza. Nós articulamos isso, trazemos para dentro e deixamos à disposição de quem quer trabalhar e construir alguma coisa com isso. O outro conceito são os nós, ou seja, o nós. Se eu tenho uma hierarquia flat que não tem posições, eu não tenho cargo padrão. Então, se eu não tenho cargo padrão, cada um é um nó dessa grande rede que pode assumir o papel que quiser.
O nó, o conjunto de nós, acessa esses ativos e constrói, então, o que a gente chama de objetos, que são produtos e serviços que vão ser ofertados para a comunidade. Ou seja, eu tenho conhecimento de blockchain, eu pego isso daí, pego as pessoas, monto um evento, coloco esse evento no mercado, como o Rafael está fazendo aí, recebo dinheiro para isso e devolvo o dinheiro para pagar a participação dos nossos que me ajudaram e uma parte eu destino para o bem comum para remunerar as pessoas que juntaram aquele conhecimento, que estabeleceram aqueles contatos, que estão construindo a marca, os processos, a plataforma tecnológica, né, a assessoria de imprensa, o marketing que a gente pode usar. Né? A gente chama de bem comum todos os recursos que vão ser compartilhados por essa empresa. Então, capital intelectual, capital social, capital financeiro, né, tudo que você precisa para, com o teu trabalho, produzir uma receita. E quem que são esses nós? Qualquer um de vocês. Quem quiser participar, o Rafael pode até descontar a experiência dele depois que a gente terminar aqui, é só plugar para começar a participar da discussão do grupo no Facebook, no WhatsApp, participar da nossa rede social. A única coisa que tem que fazer é tomar a decisão de forma individual. Né? Ninguém tem o poder de pegar alguém e incluir num grupo. A gente só distribui o link e fala, quando você quiser entrar lá, esteja à vontade, para não criar nenhum vínculo de obrigação. O Rafael me pôs aqui, eu estou achando chato, eu não posso ir embora porque eu não quero me queimar com ele. Então, vou te mostrar para vocês, por exemplo, como é que a gente compõe essas coisas, como é que funciona. Eu tenho a minha rede aqui, né? Cada pontinho preto desse é uma pessoa, cada um desses pontos é um nó. Esses nós se organizam, né, em um grupo, né? Aqui eu estou usando duas cores, mas podem ser quantos quiser. Eles acessam o bem comum e criam objetos que vão ser colocados no mercado. Né? No nosso caso, por exemplo, nós temos eventos. A BlockMeet é um evento. Aqui eu tive em Curitiba o Blockchain Connect e eu tenho o Block Ribs and Beer, onde eu cozinho costela e sirvo. Meu último evento foi agora no dia 7, eu servi num trem. Quem quiser ver as fotos no Facebook estão lá. Então, esse é um objeto onde eu articulo a comunidade do blockchain, né, e quem está interessado nesse mundo cripto e começo a criar capital social para mim e para o sistema e ganho uma grana com isso. Nós temos programas de imersão executiva de blockchain no exterior. A próxima missão vai ser no dia 7 e 8 de abril. Nós vamos para Toronto, no Canadá, conhecer todo mundo do BRI, os pesquisadores, num evento chamado Blockchain Revolution Global, coordenado pelo Don Tapscott. Nós já fizemos uma delegação esse ano, foram 10 pessoas para lá e agora queremos levar 40 pessoas em abril. Nós temos uma editora de livros, que editou o livro do Don Tapscott e agora está com 3 livros para imprimir. O Going Horizontal, da Samantha Slade, que fala de organizações horizontais. O Think Like a Commoner, do David Bollier, que é sobre o bem comum. E a segunda edição do Blockchain Revolution, do Don Tapscott. E temos os programas de educação continuada. A FGV foi a primeira que a gente fez um programa. Nós temos 18 pessoas envolvidas nisso. Cada pessoa ou grupo de até 2 pessoas está desenvolvendo uma aula. Então, nós temos um curso de 54 horas, depois criamos um de 40 horas, e agora, dia 23 de abril, aqui em São Paulo, eu vou testar o curso com 8 horas de programação, juntando o material de todo mundo. Quando eu tenho receita disso, eu deposito num smart contract que pega parte dessa receita e vai distribuindo proporcionalmente às pessoas que criaram esse material que eu estou usando para dar essa aula. E aqui uns exemplos, quer dizer, o que envolve, né? O Block Ribs and Beer, quem são os atores, quais são as despesas, o que a gente está usando do bem comum, quais são as receitas que ele ofere, quais são as vendas relacionadas que ele tem e o crescimento do ecossistema, quer dizer, o que eu posso fazer para mais gente começar a fazer parte disso e consumir ou colaborar com os objetos que a gente está criando. Eu fiz aqui um exemplo, né, tem para cada um desses programas que eu mostrei, né, para a gente ver qual que é a diferença que tem entre eles e o que eles oferecem.
Mas no final isso vira uma tabela, onde cada objeto a gente começa determinando essas etapas. Por que eu faço isso? Né? Porque quando eu vou distribuir, né, o fluxo financeiro, ele é uma coisa assim, eu tenho a receita entrando em dinheiro, essa receita cai no smart contract, já no blockchain, e o smart contract distribui automaticamente um percentual para pagar as despesas, ou seja, se eu estou fazendo uma viagem, eu tenho que pagar hospedagem, aéreo, refeições, translados, tradutores, esse tipo de coisa. No caso do Ribs and Beer, eu tenho que comprar costela, eu tenho que alugar determinados materiais, eu tenho que investir em algumas coisas, né? A outra parte eu pago as pessoas que estão trabalhando e um percentual menor eu devolvo para o bem comum, né? Para que aquilo continue girando, novas pessoas tragam novos recursos e eu possa continuar sempre fazendo meus eventos e me apoiando nesse bem comum. Se eu não pago, esse bem comum não cresce e vai chegar um determinado momento, ele não me serve mais nada e eu vou parar de receber dinheiro. É como se eu estivesse dando um tiro no meu pé. E um pouco eu jogo para crescimento do ecossistema, eu distribuo para todo mundo, eu posso distribuir um percentual de receita para todo mundo que já foi no Ribs and Beer. E aí essas pessoas vão começar a divulgar o evento para mais gente ir, porque aí ele recebe o cashback por ter simplesmente ajudado a crescer esse evento. Em grana, isso quer dizer o quê? Eu tenho um fluxo de moeda fiduciária, né, fiat, e moeda cripto. A gente não vende as coisas em cripto, então entra o dinheiro em reais, esse dinheiro passa por um gateway de pagamento, que pode ser uma instituição de pagamento, pode ser um PagSeguro ou um banco digital. Esse cara vai transformar essa moeda fiduciária numa stablecoin, ou seja, vamos dizer que eu chame isso do BRI Token, cada BRI Token vale R$1, cada real que entra já cria esse BRI Token, que entra nesse smart contract e vai distribuir a percentual das despesas, o percentual dos atores, o percentual que vai para o bem comum, o percentual que vai para o crescimento do ecossistema. Aqui a gente tem duas diferenças, por isso que uns estão de lado e outros estão embaixo. O que está embaixo, bem comum e crescimento do ecossistema, é um smart contract. Então, ele sai de um smart contract e cai em outro. Né? Despesas e atores, eu estou pagando as pessoas, eu estou pagando esses fornecedores. Então, eu ponho no meio do caminho a outra instituição, pode ser uma exchange, um IP, uma instituição de pagamento ou um banco, que vai transformar essa cripto em reais e vai pagar boleto ou acreditar um cartão pré-pago e os atores vão poder sacar isso daí em reais. O que a turma me pergunta? Para que precisa da stablecoin? Se é um banco, ele pode fazer tudo isso. Ele pode, mas aí eu não tenho a contabilidade automatizada. Aí eu não tenho o contrato automatizado. Eu vou precisar ter funcionário, eu vou precisar ter gente fazendo esse tratamento desse dinheiro e eu não tenho transparência. E o que eu quero é que o ator ou quem tem despesa, quando entra no site, no perfil dele, ele pode auditar todos os objetos, todas as receitas que ele recebe, quem pagou, quanto veio de dinheiro para ele, e ver se aquilo está sendo feito de maneira honesta, se ele não está perdendo, se ele não está sendo prejudicado. Então, o que acontece, né? Exatamente o que a gente aprendeu. Eu tenho o BRI. O BRI é uma organização autônoma distribuída. Ele trabalha com um bem comum que é o conhecimento em blockchain. Eu preciso editar um livro, eu preciso fazer com que a BlockPub funcione. Eu começo a organizar um grupo que quer editar livros e começa a trabalhar de forma autônoma, distribuída, publicando os livros em blockchain. Só que esse grupo, ele não quer falar de blockchain, ele quer editar livro. Ele quer editar poesia, ele quer editar administração, direito, qualquer tipo de livro. Então, ele não precisa estar dentro do BRI, ele cria uma editora autônoma distribuída.
nasce uma segunda DAO cujo bem comum aí não é o conhecimento do blockchain, é o conhecimento no processo de edição de livros. Se você começar a olhar todos os objetos que eu tenho objetos que são eventos de blockchain, eu tenho objetos que são educação, eventos sobre blockchain. Então, cada um daqueles objetos que vocês viram se torna, no passar do tempo, uma organização autônoma independente. Então, do BRI está nascendo uma organização autônoma da criação de eventos. Uma sobre educação corporativa, uma editora. E agora, um mês e pouco atrás, uma rede de criativos, né, artistas plásticos, músicos, redatores, veio conversar comigo e nós começamos um processo de aceleração de novas organizações autônomas distribuídas e o BRI está dando esse suporte. Né? Para a gente terminar, o único projeto que a gente está fazendo de forma distribuída e que a gente quer colocar para como funciona a aplicação do blockchain na vida real hoje. Qual que é a diferença dele de uma tecnologia só? A gente acredita que blockchain são 3 níveis. Eu tenho um nível de plataforma, ou seja, uma base de dados distribuída. Isso aqui nós estamos falando de uma solução para cartórios, tá? O que o cartório precisaria fazer para parar de ser um atrapalho na nossa vida e começar a colaborar com a gente, criar um ecossistema e uma plataforma de blockchain que, além de ser peer-to-peer, ele vai garantir que a pessoa que está do outro lado existe e vai ter fé pública para caso a gente precise acionar as autoridades. Então, eu tenho esse nível da plataforma onde está rodando os dados. Em cima dela, eu tenho um nível onde estão as ferramentas de entrega de serviço. Por quê? Porque hoje você não acessa o blockchain por si só. Você tem a visão dele. Você precisa de uma carteira, você precisa de uma exchange, você precisa de uma aplicação para quê? Para que você consiga fazer as transações dentro da plataforma. E em cima da aplicação que vem o ecossistema, que são os usuários do serviço. Então, no nosso caso, né, na parte da plataforma vão estar envolvidas as grandes empresas de tecnologia de blockchain, né, os cartórios, as associações dos cartórios, o CNJ, as agências reguladoras, o poder judiciário, o legislativo e o executivo, que vão determinar qual é o padrão de dados que corre. Em cima desse padrão de dados que corre, você vai ter integradores, startups, desenvolvedores, né, as empresas de processamento do Estado, a Prodesp, Prodenge, né, a Celepar, né, a Serpro, Dataprev, os venture capitalists que vão estar investindo nas empresas que vão desenvolver as aplicações, que vão desde grandes sistemas produzidos por uma IBM até aplicativos desenvolvidos por uma startup que acessa esse mesmo blockchain e permite que eu possa, às vezes, um médico registrar um dado de um paciente com o celular e o hospital também usar a mesma base para registrar via um SAP o tratamento que aquele mesmo paciente está recebendo. E em cima disso, no caso dos cartórios, eu tenho os próprios cartórios, os poderes do Estado, as empresas, os bancos, o cidadão, né, a Controladoria Geral dos Estados, os tribunais de contas, as federações, os sindicatos que estão usando toda essa tecnologia das aplicações em cima da plataforma. Né? O papel do BRI hoje, né, fazendo um pouco do jabá sobre o que a gente faz, é exatamente articular essas pessoas, capacitar essas pessoas, né, e ajudar essas pessoas a desenvolverem soluções por conta própria. Eu não desenvolvo nada, eu não dou consultoria, eu só articulo, ensino e ajudo a desenvolver soluções. Né? Num sistema mais ou menos assim. Eu tenho sistemas legados, né, das empresas, dos cartórios, do governo, que por meio de APIs e uma infraestrutura de internet e rede distribuída né, que está disponível, acessar as plataformas, pode ser qualquer uma dessas que estão elencadas aqui, por meio de aplicações de registro civil, identidade digital, registro de imóvel, protesto de título, venda de automóvel, procuração, certidão, o que os cartórios fazem, até pagamentos.
para atender esses caras que estão aqui, os cidadãos, os advogados, as imobiliárias, as concessionárias, as incorporadoras, os cartórios, os bancos, o governo. Num ciclo que funciona mais ou menos assim, eu tenho atividades de inspiração, onde as pessoas vão começar a conhecer o que está acontecendo, né? Aprofundamento, onde eles vão pegar o conhecimento e aprofundar naquilo que eles precisam, né? Atividades de cocriação, onde as pessoas vão cocriar processos e soluções, e aí vão prototipar. E isso vai fazendo um ciclo que vai, como eu falei, naquele sistema de pulsação que a gente mostrou nos slides anteriores, crescendo em número de pessoas, recursos e velocidades envolvidas na lei dos retornos acelerados. No caso do cartório, cada ciclo desses vai saindo um conjunto de soluções. Pode ser cadastro de identidade de fornecedores, registro de documentos, assinatura digital, registro de imóveis, veículos, né? Eu vou fazendo um ciclo desses, vão cuspindo diversas soluções. E não é nenhuma solução por ciclo, porque o PowerPoint não consegue mostrar a quantidade de coisas, mas uma vez que eu tenho identidade digital, eu posso criar 2, 3, 10 soluções no ciclo seguinte. Por quê? Porque aí eu já tenho a identidade digital para utilizar, né? E no caso dos cartórios, a gente já diz o seguinte, esse modelo de negócio não é algo que você põe dinheiro na entrada, ele é algo que você, do fluxo que está girando ali, remunera o cartório, o Estado, os emolumentos, o Poder Judiciário, né, as confederações, os sindicatos, mantém a plataforma e ainda sobra uma grana para a Santa Casa. Porque isso é a lei, né, dos próprios cartórios, exige esse tipo de coisa. E era isso que eu tinha para falar, foi meio na correria, mas está gravado para vocês. Aqui estão meus dados, quem quiser cópia dessa apresentação, por favor, pode tirar uma foto. Eu vi que tinha gente tirando foto aí. Gente, não dá para ver foto de apresentação feita no telão. Então, se vocês me pedirem, eu mando uma cópia para vocês, tudo tranquilo. Rafael, eu estou terminando aqui a apresentação, vou abrir o microfone para vocês para perguntas. 2 segundinhos só. Eu já tiro você do mudo. Álvaro, fica à vontade aqui. Estou ouvindo vocês. Tá ouvindo? Estou. Ah, beleza. Pergunta aí, tem uma pergunta lá. Ah, tá. Se alguém tem uma pergunta aí para fazer para o Cal aí sobre esse conceito, pode ser também, né, de uma maneira geral, de blockchain, esse conceito de gestão distribuída. Vem aqui, por favor, aqui. Como faz para adquirir o livro do blockchain? O livro, me passa o e-mail. Me passa o e-mail. Ele custa R$75, eu te mando um link para pagamento e mando para você. Beleza? Aí você me passa o e-mail, que eu passo para ele, ele te manda. Se vocês quiserem juntar um grupo, aí a gente pode até fazer um descontinho. Faz o convite aí, Cal, para a BRI lá, quem quiser participar, quem quiser saber mais como que funciona, entrar lá na rede. Vamos fazer assim, a turma pergunta para você, você passa o link para ele. Eita. Você é o meu cara aí, né? Aí, vai lá, pode falar. Não, eu estou falando, quem quiser participar do BRI, a gente tem lá a nossa rede, tem um grupo no WhatsApp. É só conversar com o Rafael e ele passa o link. Eu vou mandar no WhatsApp dele e ao longo do dia ele vai ajudando vocês a entrar e participar dos nossos projetos. A gente está sempre aberto. Outra coisa, Cal, que eu queria falar para você, fazer o convite aí, mandar um recado pessoal, é sobre aquele sorteio lá e das hashtags para o pessoal participar do curso. A gente tem um curso na Coursera, todos os eventos, em cada um dos eventos eu vou pegar o post, né, nas mídias sociais que tiver maior interação, maior número de likes. Então vocês podem ficar mandando foto do Rafael, minha, aí quem tiver mais likes,
vai ganhar um curso completo do novo da Coursera, que a gente deve lançar no começo de dezembro. Nós estamos terminando a tradução dele. Tem que usar as hashtags, tá? Hashtag BWB ou Blockchain Week Brasil com a hashtag BlockMeet. Beleza, então e aí a gente vai apurar quem tem a maior repercussão de likes, e aí vamos dar um curso para essa pessoa. O que eu fiz aí? Beleza, Cal. Aí eu vou deixar o slide aqui depois de que a gente finalizar, e aí eu explico melhor aqui pro pessoal também. Tá bom. Gente, Beleza? muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter melhorado as perguntas. Eu não tenho as respostas, eu gosto de melhorar o nível das perguntas. E estamos à disposição. Rafael, o nosso nó aí em Cuiabá está sendo responsável por divulgar, né, e levar o blockchain para todo mundo. E nós estamos 100% de apoio com ele, desenvolvendo coisas. Em breve, espero estar aí de volta para fazer algumas coisas por aí, no mesmo nível que a gente tem feito no Paraná e aqui em São Paulo. Beleza. Rafael, pergunta para ele como é que está no Paraná, né? Em relação ao governo eleitoral, se está caminhando bem, se tem alguma novidade. Ô, Cal, tem uma pergunta aqui do Guilherme Fulaneto. Ele perguntou como que está lá o Paraná em relação com o governo, né? Essa parte... Celepar? A parte da Celepar. Então, a Celepar é membro do BRI no Canadá. Eles assinaram com a gente em fevereiro e agora nós estamos na fase final de negociação com a Controladoria Geral do Estado para iniciar o trabalho do blockchain de licitações públicas do Estado do Canadá. Então é o Estado hoje que está mais adiantado e provavelmente vai ser o Estado líder na adoção do blockchain no Brasil. Mas o Paraná tem uma visão de compartilhamento. O Estado do Paraná ele quer desenvolver isso, mas ele vai envolver os outros estados. Ele já tem falado, existe um grupo de secretários estaduais para começar a compartilhar. Nós estamos ajudando eles nisso, trabalhando com eles nisso. Beleza. Show de bola. Beleza? Beleza, Cal. Valeu aí, muito obrigado aí. De ver vocês aí em Cuiabá, nesse sabadão, deve estar um sol louco aí, porque aí só deve estar um sol louco. Cal, valeu aí, obrigado aí pela talk aí. E a galera que vai mandar a hashtag aí, que acredito que todo mundo quer participar e ganhar esse sorteio aí. É isso aí, gente, o curso tá bom, viu? Eu já estou aprendendo muito, só traduzindo as legendas. Tá? Falou, gente. Falou, Cal. Beijo pra todo mundo aí. Valeu. Obrigado.